Santa Francisca Romana. Origens. Francisca é filha de um casal cristão que, na fé católica, educou a criança. E quem imaginaria que aquela pequena menina teria um dos corações mais caridosos que a Cidade Eterna já viu? Desde a mais tenra idade, Francisca manifestou aos seus pais e à comunidade o seu amor pelas coisas de Deus. Imitava sua mãe nas práticas de piedade e devoção. Obediência acima do desejo. Fez voto de virgindade a Deus aspirando se tornar uma religiosa. No entanto, em obediência ao seu confessor e ao seu pai, a jovem é prometida em casamento a Lorenzo Ponziani. O jovem é de família nobre, bom caráter e grande fortuna. A serviço do reino de Deus como esposa. Do matrimônio de Francisca com Lorenzo nascem João Batista, João Evangelista e Inês. Sendo da nobreza de Roma, Francisca tinha a obrigação de se apresentar na sociedade usando belas joias e trajes deslumbrantes. Porém, a sua piedade não era sufocada por esses ricos vestidos, aproveitando todo o tempo livre que tinha para se dedicar à oração. Não se esquecia das práticas de piedade que aprendera com sua mãe na infância. Santa Francisca Romana. O anjo da paz. Sinal de paz. A sua própria família a considerava um anjo da paz, pois não omitia o ardente anseio que tinha por estar com Deus. Amava, de todo o seu coração, o Senhor, e por isso dedicou-se com inteireza na educação dos filhos, assumindo conscientemente a vocação matrimonial que Deus lhe permitiu viver. Advogada da Cidade Eterna. O cenário que Roma se encontra é miserável e devastador. A fome, a doença e a guerra deixam suas marcas nas residências, nas famílias e nas ruas da cidade. A caridade floresce ainda mais no coração de Francisca. Por meio das obras, ela manifesta a sua fé através das generosas doações. Ela ajudava os mais necessitados, distribuindo alimentos entre eles. Quando o seu sogro a proibiu dessa prática, ela não se envergonhou em sair pelas ruas de Roma pedindo esmola para aqueles que viviam na miséria. Verdadeiramente, Francisca atraía consigo a manifestação da glória de Deus. Luta contra a fome e a miséria. Certo dia, em companhia de uma amiga, buscando num celeiro vazio os grãos de trigo, com muito custo, recolheram alguns quilos para doar aos pobres. Após a sua saída, seu esposo Lorenzo entrou no lugar e ali foi surpreendido com 40 sacos de trigo, cada um pesando 100 quilos. Os milagres começaram a deixar rastros por onde a advogada da cidade de Roma passava. Lorenzo, tocado pela fé da esposa, permitiu que ela trabalhasse para defender o povo romano da fome e da miséria. Santa Francisca Romana passou por grandes provações. O Palácio dos Doentes. A Santa Romana enfrentou grandes provações. Seu marido foi ferido gravemente em uma primeira invasão dos colonos a Roma. O palácio da família foi saqueado e todos os bens confiscados. Para a maior dor de Francisca, seu esposo Lorenzo e seu filho João Batista partiram para o exílio. Com o flagelo da peste devastando a cidade, a Francisca fez do seu palácio um verdadeiro hospital, acolhendo os doentes e cuidando com amor maternal das vítimas que batiam à sua porta. Os seus 2 filhos que restaram foram feridos pela peste e morreram. Nem ela escapou da doença, mas, por graça e milagre de Deus, foi curada, continuando sua incansável caridade. Dons extraordinários. Francisca Romana recebeu de Deus muitas visões. O inferno e até mesmo o céu. Deus a consolou e lhe deu a graça de ver o seu anjo da guarda,
tendo-o como um fiel companheiro e conselheiro de sua missão. Na luz desse arcanjo, ela podia ver os pensamentos mais íntimos dos corações. Recebeu o dom do discernimento dos espíritos e do conselho, os quais usava para converter os pecadores. A fé sem obras é morta. Francisca tem a alegria de receber em sua casa o seu esposo Lourenço e seu filho Batista, que retornaram do exílio. A mãe se alegrou com o casamento do filho e com a presença leal e compreensiva do marido, que bondosamente permitiu que a santa fundasse uma associação de religiosas seculares. A Sociedade das Oblatas da Santíssima Virgem Maria. Francisca vivia os conselhos evangélicos em sua casa, assim como as demais consagradas da ordem. Comprometida como estava pelo matrimônio, somente depois da morte do esposo, em 1436, Francisca finalmente fez-se religiosa. Entrou como postulante na congregação por ela fundada. Mas foi obrigada pelo capítulo da comunidade e pelo diretor espiritual a aceitar os encargos de superiora e fundadora. Espelho de santidade para todas as pessoas. Páscoa. Santa Francisca Romana, após 3 anos no convento, por força maternal, viu-se obrigada a retornar para o palácio para cuidar de seu filho. Ali mesmo ela foi acometida por uma pleurisia e percebeu que se aproximava o dia de sua Páscoa. Em meio aos sofrimentos da doença, aconselhou suas filhas espirituais, partindo desse mundo no dia 9 de março após a oração das vésperas. Ao elevá-la às honras dos altares, em maio de 1608, o Papa Paulo V qualificou-a de a mais romana de todas as santas. E o cardeal São Roberto Bellarmino, que contribuiu, decisivamente, com seu voto, para a canonização, declarou no consistório: a proclamação da santidade de Francisca será de admirável proveito para classes muito diferentes de pessoas. As virgens, as mulheres casadas, as viúvas e as religiosas. Minha oração. Virgem Maria, nossa querida Santa Francisca Romana, seguiu seu exemplo de caridade extrema. Pedimos a sua intercessão para que as mulheres e homens do nosso tempo vivam a caridade acima de tudo. Amém. Santa Francisca Romana, rogai por nós.